Algumas ilusões de ótica servem para nos mostrar a diferença entre impressões e crenças mais elaboradas. Olhando as duas figuras, vemos dois segmentos de reta horizontais, cada um com setas em suas extremidades. Setas apontando para fora no segmento de cima e para dentro no segmento de baixo. O segmento de reta no meio da figura de baixo é claramente mais comprido que o de cima, certo? Como você talvez já esteja esperando, por ter tido anteriormente o contato com essa ilusão de ótica, ou pelo título do vídeo, essa diferença de tamanho é o que acreditamos que estamos vendo. Na verdade, os dois segmentos de reta horizontais no meio das figuras possuem o mesmo comprimento. Veja, essa ilusão de comprimento foi primeiramente apresentada pelo psicólogo alemão Franz Karl Miller-Lyer, em 1889. Ele a apresentou como uma discrepância entre o estímulo e a percepção do estímulo. Ilusões de ótica são divertidas, mas também servem como importantes ferramentas para pesquisadores. Analisando nossas formas de perceber, que nos levam a essas ilusões, nós podemos aprender mais sobre como transcorrem esses processos perceptuais. Mas os pesquisadores nem sempre concordam sobre as razões de ocorrerem essas ilusões. Uma dessas explicações sugere que essa ilusão ocorre por causa da competição de dicas para o processamento do cérebro. Nossa habilidade de perceber comprimento de linhas depende do comprimento da linha de interesse, mas também do comprimento geral da figura onde a linha se encontra. Como a figura de baixo é mais comprida, isso nos leva a achar que a linha do meio dela também é. Existem pesquisas em psicologia destinadas a tentar explicar por que e como essas ilusões ocorrem, o que levaria a um melhor entendimento de como nosso cérebro processa informação. Se a apresentação dessas imagens captura nossa atenção e nos engana dessa forma, isso sugere que nosso cérebro processa informações visuais de comprimento e tamanho de forma rápida e inconsciente. No livro Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar, Daniel Kahneman apresenta a teoria sobre a existência de dois sistemas cerebrais, um que é mais automático, o rápido, e outro mais deliberativo, o devagar. Quando você mede as linhas ou vê uma demonstração de que elas são do mesmo tamanho, o seu sistema cerebral consciente, que é o chamado sistema 2, passa a saber que as linhas são de mesmo comprimento. Apesar disso, você continua a enxergar a de baixo como mais comprida. Então você decide acreditar na medição, mas não consegue evitar a impressão que vem do seu sistema 1, mais automático. Você não consegue ver o que sabe que é. Diante disso, o que você pode fazer é aprender uma lição, para quando no futuro estiver diante de uma situação parecida. Aprender a duvidar da extensão das linhas quando houver setas nas suas extremidades. Mas você pode fazer até mais do que isso. Quer ver? Observe. Qual é a linha mais comprida agora? A de cima ou a de baixo? O que aconteceu? Mesmo não havendo setas nas extremidades, você foi capaz de identificar o padrão ilusório de antes e imaginar que aquelas circunferências poderiam estar funcionando da mesma forma que as setas de antes. Se você for capaz de fazer isso, conseguirá evitar cair em ilusões semelhantes. Vamos uma última vez? Agora com elipses nas pontas. Qual linha é mais comprida? As duas são iguais, certo? Errado. Nessa vez, a de cima parece maior e é maior mesmo. Você foi induzido ao erro. O seu sistema 1 agora estava certo e o sistema 2 não quis se dar ao trabalho de repetir todo aquele processo de medição, aferição, preferindo se apoiar num processo mais fácil, na conclusão padronizada, e não percebeu que, nessa ocasião, havia uma sutil mudança com o tamanho das linhas.
Viu como as coisas são complicadas e a vida é dura? As primeiras impressões não são as que ficam, mas às vezes podem ficar. Elas não são necessariamente corretas, mas podem estar corretas algumas vezes. O seu sistema 2 pode te ajudar nisso tudo, mas também pode te atrapalhar, se envolvendo em seus próprios erros. E a coisa ainda piora, pois as ilusões não são apenas visuais. Existem ilusões cognitivas, de pensamento, de raciocínio. Apesar de os mecanismos mentais envolvidos serem diferentes, o resultado é semelhante. Nessas ilusões cognitivas, você acha que entendeu, acha que raciocinou certo, acha que escolheu corretamente, mas está iludido. Isso nós abordaremos em outros vídeos. Até lá!